Olá, pessoal. Abri aqui aleatoriamente um capítulo do Evangelho. Então, abriu aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo Justiça das aflições, o item 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito, mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada para terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir, mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. E ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então esse aqui é só uma introdução, esse capítulo é muito interessante, né? E os próximos itens são exatamente as duas principais causas, né? Que Kardec enumera, que são as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Mas só esse trechinho aqui a gente já consegue conversar um pouquinho, né? Então veja só, o que é que Kardec está dizendo aqui, pegando pelo fim? Ele está dizendo, ora, se Deus é soberanamente justo, tudo que a gente passa atualmente na Terra deve ter uma razão, né? E mais, se ele é infinitamente bom e ele é um bom pai, deve ter uma razão para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, é uma questão que remete ao que é falado no início, né? Quando Kardec fala, sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente essa utilidade de sofrer para ser feliz. Então, veja, ele está dizendo aqui que às vezes a gente não entende que essas dificuldades que nos apresentam, na verdade, elas são oportunidades importantes, elas são situações colocadas exatamente para a gente corrigir problemas dessas atuais encarnações, né, como Kardec depois discute nos próximos dois itens, que é as causas atuais e as causas anteriores das aflições, ou coisas que nós trazemos e que hoje ganhamos o direito dessa encarnação de estar aqui, para poder contornar esses problemas que tivemos no passado, acumulamos e temos que seguir em frente, né? E aí é interessante a gente lembrar que é o seguinte, que não é um castigo, porque a gente mesmo, como ser integral, como espírito, a gente não vai conseguir evoluir se a gente não resolver na nossa consciência, se nós não resolvermos com nós mesmos os problemas que tivemos no passado.
né? Então, tem uma história interessante que eu já comentei aqui num outro momento, de um relato de Humberto de Campos sobre Judas, né, que ele faz um bate-papo com Judas nas margens do Rio Jordão, e apesar de todos os problemas que Judas passou, ele diz, olha, eu estou tranquilo hoje, por quê? Porque eu estou em paz com a minha consciência, não é ninguém não que está me condenando. Eu não estava em paz com a minha consciência e com as minhas atitudes, mas agora estou. Depois das várias encarnações que eu tive, em várias dificuldades, né? Então, quem quiser, dê uma olhadinha lá depois, Humberto de Campos, é uma discussão interessante. Então, você vê, ele está relatando que ele passou por diversas aflições, diversos problemas sérios, né? Inclusive, a última encarnação, ele diz, foi queimado, né? Entregue pelos seus amigos, né? Então, relembrando um pouquinho o que ele fez com Jesus, mas ele estava tranquilo. Então, Humberto de Campos, inclusive, pergunta, você não está muito chateado com a imagem que as pessoas fazem de você? Ele diz, olha, eu estou tranquilo, a minha consciência está tranquila, porque eu sei que eu já superei essas minhas dificuldades. Então, veja, e aí é que é interessante que Kardec coloca nesse capítulo, que o entendimento da gente como um ser integral, ou seja, não limitado a essa encarnação, mas que tem várias histórias de várias encarnações anteriores e que vai ter no futuro, é a única forma da gente entender por que as pessoas, inclusive, estão encarnadas no planeta Terra em diferentes condições. Pessoas que aparentemente têm uma vida tranquila, beleza, e outros sofrendo enormes dificuldades, né? E às vezes sofrendo enormes dificuldades numa boa, né? Às vezes a gente até pergunta, nossa, como é que essa pessoa consegue estar assim tão tranquilo, sofrendo tantas dificuldades? É porque essa pessoa, na verdade, ela está entendendo que essas dificuldades são para o seu bem. E nós que ainda reclamamos, na verdade, somos menos evoluídos. Ainda estamos na fase de reclamar de crianças birrentas, de reclamar porque é que a gente não pôde fazer determinadas coisas. E às vezes a gente diz, olha, mas, nossa, eu estou passando por tanto problema agora, né? E aí Kardec, na Causas Atuais das Aflições, vai dizer, olha, dê uma olhadinha, analise o que você fez, veja que se, sei lá, alguns anos atrás não tivesse mudado a atitude, feito tal coisa, hoje não estaria numa situação melhor. Agora, se na presente encarnação a gente não encontra essas dificuldades, então realmente estão no passado, estão em encarnações anteriores. E aí, veja, é motivo para a gente se resignar, aceitar e enfrentar positivamente. Não é para a gente ficar preso nessa dificuldade. Na verdade, o convite é para que a gente evolua, ache formas de sair das dificuldades. Agora, encare as dificuldades como uma oportunidade, né? Como uma oportunidade, como uma chance de repente resgatar alguma coisa que eu fiz de errado nessa encarnação ainda ou em encarnações passadas. Olha só que coisa interessante. E às vezes a gente costuma pensar assim, né? Oh, poxa, eu passei por tanta dificuldade, consegui vencer tudo aquilo, de repente agora vem mais dificuldade ainda, coisa mais difícil. Pois é, mas a gente tem que agradecer. Por quê? Porque significa que se a gente conseguiu vencer aquelas dificuldades, né, a vida está nos dando oportunidade de vencer novas. E às vezes vem situações mais difíceis porque, como a gente progrediu resolvendo as anteriores, a gente tem oportunidade de resolver novas. Se a gente tem oportunidade de resolver novas, significa que nós vamos ganhar tempo nessa encarnação de resolvendo o maior número de problemas, né? Então, é uma grande oportunidade, é uma grande chance que a gente tem dessa encarnação, estarmos aqui, inclusive às vezes sofrendo determinados problemas. E a questão de sofrer, tudo depende um pouco de como a gente encara, né? Na verdade, eu posso ficar preso no sofrimento e ficar remoendo aquele sofrimento o tempo todo, ou eu posso olhar para ele e falar, bom, tudo bem, aconteceu isso aqui, então como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou conviver, né, positivamente, vencendo determinado problema e seguindo para frente com as condições que forem possíveis,
né? Então, acho que é esse o convite que os espíritos superiores, quando auxiliaram Kardec na seleção desse capítulo, né? E as mensagens seguidas são muito interessantes, são várias, né? É um capítulo razoavelmente longo do Evangelho, esse capítulo 5, mas é um convite interessante. Então, toda vez que a gente estiver em grande dificuldade, vamos dar uma lidinha nesse aqui, que é um convite interessante, lembrando que a gente pode sim fazer uma certa felicidade relativa aqui no planeta Terra, como dizem vários espíritos, né? Joana de Ângeles fala isso, André Luiz também, Emmanuel, que a gente pode ter uma felicidade relativa, principalmente se a gente entende a dificuldade que a gente está passando com resignação e enfrenta, né?